Olá pessoal, professor Fabiano aqui. Quero dar agora algumas dicas rapidinhas para você que está começando a aprender sobre integrais e para você sair do zero nesse assunto e ver que não é nada difícil. E então nesses próximos 10, 15 minutos você vai desmistificar esse tema e vai ficar muito mais seguro para continuar os seus estudos, tá bom? Então vamos lá. Primeiro passo, começando aqui com a diferença entre uma integral definida e uma integral indefinida, tá? Bem simples, a ideia básica é a seguinte: a integral definida tem como resultado um número, que corresponde à área sobre a curva do gráfico da função que você está integrando, e a integral indefinida tem como resultado uma função, tá? Essa função me dá o valor da área para cada valor de x associado que a gente escolher, na verdade, tá? Mas fique calmo que a gente já vai entender a diferença. Por exemplo, aqui. Eu tenho aqui a integral de 2x², não vou explicar como faz, só vou mostrar como fica o resultado. Tá? O resultado desta integral fica assim, 2x² sobre 3 mais uma constante. Então esse é o resultado dessa primeira integral. Tá? Note que ela é uma função que depende de x e só tem letra aqui, basicamente. Né? Tem letras aqui envolvidas. Agora vamos fazer uma integral definida, essa mesma integral só que definida. Bom, essa mesma integral, só que definida, fica assim, ó, 2/3 de x², que é igualzinho ao primeiro resultado. A diferença é que vai haver a substituição por valores numéricos, que são os extremos aqui, 2 e 3, tá? Então, basicamente, será feito o seguinte: no lugar do x, nós faremos primeiro a substituição pelo número de cima e depois pelo número de baixo. Então, eu tinha x², ficará 3², vou colocar entre parênteses aqui, e depois repete a função novamente, 2/3 de x², só que no lugar de x a gente vai substituir pelo cara de baixo aqui, que é o 2², tá? Tá vendo? Então isso aqui a gente resolve na calculadora, dá um número e pronto, não tem muito segredo, tá resolvido a integral, tá bem? Então só para você entender que a integral indefinida tem como resultado uma função e a integral definida tem como resultado um número, tá? Na indefinida, nós temos sempre a soma de um c aqui. Esse c representa uma constante qualquer. Por quê? Porque a constante qualquer que eu quero dizer é um número, tá? Esse c é um número. Poderia ser, por exemplo, uma solução particular dessa integral. 2x² sobre 3 mais 5, ou mais 3, ou mais 2. Por quê? Porque, por definição, a integral é a antiderivada, ela faz o oposto do que faz uma derivada. Então, quando eu derivo o resultado de uma integral, quando eu derivo essa parte aqui, ele tem que voltar a ser o que era. Né? E como na derivada a constante zera, então tanto faz o valor da constante aqui. Pode ser 2, 3, 4, 5, a gente representa essa constante por um número genérico representado pela letra C. Tá bom? Mas vamos fazer aqui alguns casos só para você entender como isso não é muito difícil não. Tá? Vamos começar aqui com algumas integrais imediatas. Tá? A primeira integral imediata que nós vamos trabalhar é essa daqui, que é a integral de uma constante. Tá? O que é uma constante? É um número, pessoal. 2, 3, 3,5, 4/5, sabe? Um número, independente se ele é positivo, se ele é negativo, se ele é inteiro, se ele é uma fração, é uma constante. Tá? Então, por exemplo, aqui, integral de 2 em relação a x, integral de 2 dx. Como é que fica? Bom, você sempre vai repetir a constante, multiplicar por x e somar um número aqui que a gente chama de c, tá? Vamos fazer aqui, por exemplo, a integral de 2x, de 2 dx, aliás, 2 em relação a x. Integral de 2 vai ficar 2x, então esse aqui é o a vale 2, x mais uma constante, tá? Integral de 3,5 em relação a x, escrevi errado ali, vai ficar 3,5, que multiplica x, mais uma constante. Integral de 5 em relação a x, vai ficar como? Vai ficar 5x, mais uma constante. Integral de menos 3/5 de dx, vai ficar como? Repete a constante, é menos 3/5. Então, note que não importa se é negativo, se é uma fração, importa saber que isso aqui é um número sendo integrado. Então, menos 3/5 de x, mais uma constante. E assim acaba, pessoal. Então, independente do número que esteja na frente aqui, que seja o a, pode ser π é 3,14, né? Pode ser uma constante qualquer, o resultado da integral é sempre a constante vezes x mais
um c aqui, que é outra constante, é outro número genérico, tá bom? Outro caso de integral imediata, bem importante, é esse daqui, ó. Integral de x elevado a n. Como que a gente resolve esse tipo de integral? Bom, integral de x elevado a n vai ser sempre assim, ó. Integral de um x elevado a n, esse n é 2, 3, 4, pode ser uma fração também, 1/5, só não pode ser igual a menos 1, tá? Esse é um caso particular. Integral desse número aqui, ó, em relação a x, vai ser sempre assim, ó. Você repete o x, soma 1 ao expoente que você tinha lá. Então, se aqui era 3, vai ficar 3 mais 1. Se aqui era 4, vai ficar 4 mais 1. Então, n mais 1 dividido por n mais 1, mais a constante de integração, tá? Essa aqui é a regra para integrais do tipo x elevado a n. Então, como é que vai ficar esse primeiro caso aqui, tá? O 2, pessoal, é apenas um número que está multiplicando a função aqui. Depois eu vou explicar isso em propriedades das funções, das integrais. Mas, resumindo, você vai esquecer que ele existe aqui. Agora, note que o 2 aqui agora está multiplicando o x, tá? Não é mais uma constante sozinha. Você vai esquecer que ele existe e vai simplesmente fazer a integral do x² e depois multiplicar o resultado por 2, tá? Então, a integral de x² vai ficar integral de x elevado a 2 vai ficar x elevado a 2 mais 1. Então, aqui na tua resposta vai ter x elevado a 2 mais 1, que é 3, dividido a 2 mais 1, que também é 3, tá? Como eu falei para vocês, o 2 aqui vai simplesmente multiplicar a resposta, tá? Mais a constante de integração. Fim. Aqui, integral de 5x ao cubo. Integra o x ao cubo, então o expoente era 3, vira 4. Aqui embaixo vai 4 também. O 5 estava multiplicando, também vai multiplicar a resposta. E aí, soma com uma constante. Acabou a conta. Fácil, né, pessoal? Então, aposto que você achava que integral fosse um assunto mais difícil. Agora, a integral de x a 8 vai ficar como? Integral de x elevado a 8 mais 1. Aliás, integral de x a 8 vai ficar 8 mais 1, que é 9, sobre 9, mais uma constante. E essa aqui que tem fração, essa é difícil. Não, não é, ó. Observe, vai ficar como? Era x², vai ficar x ao cubo, sobre 3. Ele estava multiplicado por 5 e dividido por 3. Vai continuar multiplicado por 5 e dividido por 3. Tá? Tudo isso mais uma constante. Claro que dá para simplificar esse resultado, mas a integral já está feita. E essa aqui que tem fração no expoente, será que dá certo? Dá também. Observe aqui, ó. Vai ficar x elevado a 2/3, que era o expoente que tinha, mais 1. Essa eu não vou fazer de cabeça, tá? 2/3 mais 1. Tudo isso mais uma constante. Aí basta você fazer a soma de frações aqui. Só por curiosidade, o resultado vai dar o seguinte. 2/3 mais 1 é... Aqui, esse 1 pode imaginar como 3 sobre 3. 2 mais 3 é 5, 5/3. Tá? Dividido por 5/3 também, mais uma constante. Pronto, está resolvido. Ok? Vamos ver mais um caso particular aqui. Mais um caso de integral imediata. Integral de x elevado a menos 1, tá? Lembra que esses casos que eu resolvi aqui agora são válidos para qualquer n diferente de 1. Então, agora, quando n for igual a menos 1, n diferente de menos 1, aliás. Quando n for diferente de menos 1, quando n for igual a menos 1, né? O x elevado a menos 1, é bem simples. A integral vai virar ln, logaritmo natural, de x mais uma constante. Então, vai ficar como esse resultado aqui, por exemplo? 5 ln de x mais uma constante, tá? E aqui, como é que fica? Mesma coisa, ó. X elevado a menos 1 é a mesma coisa que 1 sobre x. Cuidado com isso daqui, ó. Integral de x elevado a menos 1 é a mesma coisa que integral de x de 1 sobre x dx. Correto? Isso aqui é ln do módulo de x mais uma constante do mesmo jeito. Então, aqui, ó. ln do módulo de x mais uma constante. Aqui também, ó, vai ficar ln do módulo de x mais uma constante. E o que a gente faz com esse 3 aqui? Bom, esse 3 está em cima aqui, ele está multiplicando. Vai continuar multiplicando. Tá? E aqui, eu tenho uma fração multiplicando o negócio aqui e tenho x sobre x². A princípio parece que não encaixa naquele caso. Mas olha, x sobre x² é a mesma coisa que isso aqui, ó. Vou repetir aqui a função, tá? Esse 2/3 eu posso até colocar fora da integral.
x sobre x quadrado não é a mesma coisa que isso? É. Corta o x de cima com o x de baixo, fica a integral. Aqui o 2/3 pode ficar fora aqui, né? 2/3 de 1 sobre x dx, que cai naquele caso exatamente esse daqui, né? Ou esse daqui. Então o resultado é 2/3 vezes o resultado da integral, que é ln de x. Mais uma constante. Tá certo? Esse daqui também parece que não encaixa, mas é exatamente o mesmo caso. Observe só. Como é que fica isso daqui? Bom, aqui eu tenho uma soma de termos dividido por x. Eu posso abrir isso daqui em duas partes. Ó. Integral de 2 sobre x mais integral de x sobre x. Tudo isso em relação a x. Veja que eu não fiz a integral ainda, apenas separei os termos. Então, como que fica esse cara aqui? Bom, 2 sobre x, eu já sei que vai dar ln de x. Né? Esse 2 aqui é uma constante, multiplica. E x sobre x é 1. Então, integral de 1, nós vimos lá na primeira classe de integrais imediatas, que é 1x. Ok? Mais uma constante de integração. Fim. Acaba assim o negócio. E por último, integral de a elevado a x. Espero que a bateria da câmera consiga gravar o final da aula. Se acabar no meio, pessoal, eu vou interromper antes, tá? Só porque acabou a bateria. Mas vamos lá. Como é que fica? Integral de um número elevado a x. Fica um número elevado a x dividido pelo ln do número. Mais uma constante. Vamos fazer que fica mais fácil. Aqui, o a é 2. Então, vai ficar 2 elevado a x sobre ln de 2 mais uma constante. Pronto, acabou a conta. Fácil, né? Vamos fazer esse outro aqui, ó. 5/3 elevado a x. Vai ficar 5/3 elevado a x sobre ln de 5/3 mais uma constante. Não vou simplificar, pessoal. Claro que daria para simplificar aqui, mas a ideia é só mostrar como é que faz a conta. Esse último caso aqui, mesma coisa. Ficaria, então, o a elevado a x. Então, e elevado a x, ln de e. Tá? Aqui é um caso particular, porque esse aqui é o número de Euler. ln de e é igual a 1. Então, o resultado disso aqui é e elevado a x sobre 1, que é e elevado a x mesmo, tá? Mais a constante de integração.